do Senhor Jesus, receba a paz do Senhor Jesus, você que está vendo esse vídeo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua tarde. Quero ler em João capítulo 8 e no verso 34 que diz: E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pecado é transgredir e desobedecer os mandamentos e as leis de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aqui em 1 João capítulo 5, verso 17, nós vamos entender que tem alguns pecados que não é para a morte. Diz assim João: toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Irmãos, existe dois tipos de morte: a morte espiritual e a morte carnal. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está falando da morte espiritual. Quando nós vimos um irmão que sai da igreja e vai ao bar beber, e vai jogar bola, vai se prostituir, vai fazer a vontade da carne, ele morreu espiritualmente. O pecado matou ele espiritualmente. E tem muitos irmãos que não conseguem mais orar, não conseguem adorar, não sentem mais a presença de Deus, não fala mais em língua com Deus que nem ele falava antes, porque o pecado matou ele espiritualmente. O pecado também aborrece a Deus. Aqui em Gênesis capítulo 6 e verso 5 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O homem, quando Deus fez o homem, era uma criatura perfeita, não tinha pecado no homem quando Deus fez. Quando o homem pecou a primeira vez, Deus se arrependeu, se entristeceu de ter feito o homem. O pecado é a raiz de todos os males, e pelo pecado entrou no mundo a maldade, a fome, a peste, as dissoluções, guerras. Tudo que é de ruim é por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Em Isaías capítulo 59 diz assim, que os nossos pecados e nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não tem como Deus responder nossa oração se nós estivermos no pecado. Nós que aceitamos a Jesus, temos que confessar os nossos pecados para o Senhor Jesus. Porque nós pecamos no falar, no pensar, no ouvir, no escutar. Nós pecamos constantemente contra o Senhor Jesus. E nós, para receber perdão, nós temos que confessar os nossos pecados para o Senhor Jesus. Ninguém recebe perdão de Deus se não confessar os seus pecados. Ninguém recebe perdão de Deus se não confessar os seus pecados para o Senhor Jesus. Tem irmãos que não gostam de confessar os seus pecados para o Senhor Jesus, mas confessa o seu pecado para o outro irmão. Confessa que fez isto, aquilo para o outro irmão, mas não confessa o seu pecado para Deus. Irmãos, em 1 João capítulo 1 e 8, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: se nós dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Irmão, se eu falar que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, eu estou enganando eu mesmo. Pois a Bíblia fala que nós já nascemos com essa raiz maldita que é o pecado. Eu sou pecador. Se eu falar que eu não sou pecador, eu estou enganando eu mesmo. E a Bíblia fala assim: nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, quer dizer, o pecado. Jesus, quando nós confessamos nossos pecados, Jesus, Ele nos perdoa e também nos purifica. A Bíblia fala que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem dá mau testemunho não dá mais, porque ele foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Ora, agora tem pecados que nós pecamos contra o nosso irmão
E tem pecado que o irmão peca contra nós. E a Bíblia fala que quando o irmão peca contra nós, nós temos que perdoar o nosso irmão. Aqui em Lucas capítulo 17 verso 3, eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 verso 3 e 4 diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia que vir ter contigo, diz eles, arrependei e perdoa-lhe. Ou seja, quando o nosso irmão peca contra nós, é que nem a Bíblia diz, nós temos que repreender o irmão, mas repreender com sabedoria, saber falar com aquela pessoa, saber repreender aquela pessoa com sabedoria. E se ele aceitar a repreensão, é isso aí entre ele e Deus, a nossa parte nós fez. Mas se ele aceitar a repreensão, nós temos que perdoar o nosso irmão. Jesus falou que se nós não perdoar o nosso irmão, Deus também não nos perdoará. Irmão, qual é mais fácil? Nós receber o perdão de Deus ou nós ficar sem o perdão do Senhor Jesus e quando chegar no último dia, nós ser lançado no inferno. Então, irmãos, então abra o seu coração, vamos abrir o nosso coração e perdoar os nossos irmãos, perdoar aquele que nos ofende. A Bíblia fala, perdoar, orai pelos aqueles que te ofendem e perdoar aqueles que vos perseguem. Olha que palavra tremenda em Salmos, capítulo 33, 133, se eu não estou enganado, e no verso 1, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Sabe por que muitas igrejas não têm união? Porque não há perdão entre os irmãos. Tem irmãos que têm inveja do outro, e por ter inveja do outro irmão, não perdoa ele, fica com cara feia com ele. Então, irmão, se você está com mágoa no seu coração, vai e perdoa o seu irmão, porque se você não recebeu o perdão de Deus, você também não entrará no reino de Deus. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês, amém? Fica na paz do Senhor.